Bom dia, galerinha do quinto ano. Estamos hoje aí no dia 21/9/2020, já nos aproximando da nossa semana aí de avaliação, a qual aí a partir do dia 28, né, já vai estar começando aí com o nosso simulado. E hoje a gente está no nosso penúltimo conteúdo antes das nossas avaliações que a gente vai ter. A gente vai estar trabalhando hoje na página 94, divisão de números decimais. Então a gente vai ver aí caso a caso em divisão de números decimais, tá? Primeiramente, o primeiro caso que a gente vai estar vendo, quando o dividendo é menor que o divisor. Anteriormente, antes de a gente entrar no nosso estudo de número decimal, toda vez que a gente tinha um número menor para dividir por um número maior, né? Ou seja, quando o dividendo ele é menor, né, do que o divisor, a gente falava assim, não dá para dividir. Mas hoje, o nosso estudo agora é de números racionais, né, a qual a gente entramos em fração, agora em números decimais, a gente vai ver que é possível sim este tipo de divisão, tá? Quando o dividendo for menor que o divisor. Então a gente vai estar agora, né, estudando este tipo de divisão. Então vamos lá. 3 dividido por 5. 3 dividido por 5 é igual a 0,6. 7 dividido por 8 é igual a 0,875, né? A gente vê aí que o resultado, logicamente, é um número menor do que 1, tá? Maior do que 0 e menor que 1. Então, para a gente poder fazer a resolução desses tipos de cálculos, o que a gente vai fazer? Observe aí, vamos lá no primeiro exemplo, retornando. 3 dividido por 5. Primeiramente, eu vou acrescentar um zero, conforme vocês podem ver de vermelho aí, no lado direito do 3, tá? Acrescentei um zero, esse é o esquema montado, preste bastante atenção. Vai formar o número 30 no meu dividendo. E no meu divisor, o que eu vou fazer? Eu vou manter o 5 no meu divisor, sendo que, para eu começar no meu quociente, eu vou colocar 0, tá? Por quê? Eu acrescentei um zero no dividendo e ao meu quociente eu vou acrescentar o zero mais a vírgula, conforme vocês podem ver em vermelho aí. Esse é o esquema inicial montado, tá? Para poder dividir um número menor pelo número maior, acrescentei um zero no dividendo e um zero no quociente mais a vírgula, ok? Agora, a minha nova divisão, o meu novo número que eu vou estar dividindo, é 30 dividido por 5, tá? 30 dividido por 5, aí vocês vão obter o resultado em números naturais. Qual é o número que eu multiplico que vai dar 30? Logicamente, 5 vezes 6. 5 vezes 6, 30. Logo, o resultado, o quociente, né, é 0,6. Vocês podem observar que todo esse esquema que eu fiz de acrescentar zero ao dividendo, acrescentar zero ao quociente, não mudou o resultado da minha operação inicial, que foi 3 dividido por 5. Ou seja, quando eu faço todo esse esquema, não está mudando nada, só está me facilitando na divisão, para eu poder dividir com mais facilidade. Observe que o resultado ele foi o quê? O mesmo resultado. Para ambos deu o quê? 0,6. Por quê? Porque quando eu acrescento zero no dividendo e acrescentei 0, no quociente, eu não estou alterando nada. Eu só estou facilitando os meus cálculos. Ok? Mais um exemplo aí. 7 dividido por 8 é igual a 0,875. Então, mesmo esquema, vou acrescentar um zero no dividendo, um zero mais vírgula no quociente. Vocês observem aí em vermelho. Agora, dividindo 70 por 8, eu encontro 8. Por quê? 8 vezes 8 é 64. É um número que mais aproxima de 70. Para 70, faltam 6. Tá? Então, como eu acrescentei, agora observe que a conta agora é um pouquinho mais extensa. Como eu já acrescentei uma vírgula, tá? Inicialmente, a gente, se fosse anteriormente, ia falar assim, parou aí, resto 6, não tem como mais dividir. Mas agora a gente vai acrescentar um zero no resto,
tá? Do lado do 6 eu vou acrescentar o 0, formando o número 60. Por quê? Inicialmente, quando eu coloquei a vírgula, tá? Me permite agora eu colocar zeros no meu resto para eu continuar dividindo. Então, eu acrescentei um zero e vou continuar dividindo. 60 dividido por 8 é igual a 7, pois 8 vezes 7, 56. Para 60 faltam 4. Mais uma vez, como eu acrescentei a vírgula, tá, no começo da minha operação, me permite a continuar acrescentando um zero. Então, eu vou colocar um zero do lado do 4, formando um número 40. E vou continuar dividindo. 40 dividindo por 8 é igual a 5. 8 vezes 5, 40. Para 40, resto zero. Fechei a conta. Ok? Cheguei no meu resto zero, fechei a conta. Então, o que vocês podem observar? Quando eu coloco a vírgula, mesmo que o meu resto vai dar menor do que o meu divisor, eu posso acrescentar um zero, tá, do lado do número do resto, para eu continuar dividindo, ok? Então, analise bem, tá? Com bastante calma e atenção, para a gente poder aí minimizar, entendeu? As dúvidas. Agora, outro caso é quando o divisor é um número decimal, tá? Observe ali inicialmente, tá? Antes de olhar para a figura, ali a gente tem um esquema ali, ó, 7 dividido por 1,4, nosso divisor, tá? Aquele que está dividindo é um número decimal. Que número é esse? 1,4. E como eu vou fazer para dividir? Toda vez que a gente tiver um número decimal, o qual seja o divisor, a gente vai torná-lo em natural. Ambos em naturais, dividendo e divisor. Como o meu dividendo ele já é natural e o divisor não, como eu faço para tornar um número decimal em um número natural? Basta apenas eu multiplicar por quem? Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? Tem uma casa decimal. Para eu retornar essa casa decimal, para sumir com essa vírgula, né, para ela retornar à esquerda, o que acontece? Eu vou multiplicar por 10. Se eu tenho uma casa decimal, multiplico por 10. Se eu tenho 2, multiplico por 100. Se eu tenho 3, multiplico por 1000. Não foi assim que a gente aprendeu? Então, se eu multiplicar por 10, eu vou multiplicar os dois, tanto o dividendo quanto o divisor. Multipliquei o divisor por 10, fica 14. 1,4 vezes 10, 14. Pronto, acabou a vírgula. 7 vezes 10, se eu multipliquei o dividendo, tem que multiplicar também o divisor, para poder ter um equilíbrio, tá? Na nossa operação aí de divisão. Então, 7 vezes 10, 70. Pronto, multipliquei, tá? O dividendo e divisor por 10, então, o meu novo número aí, tá? Fica 70 dividido por 14, para facilitar, que vai dar também 5, que é igual a 7, tá? Dividido por 1,4, também que não muda nada, só estou fazendo isso, conforme eu estou falando com vocês, para facilitar os nossos cálculos. Então, vocês podem observar na figura aí, 70 dividido por 14 é igual a 5, da mesma forma que 7 dividido por 1,4 também é igual a 5. A divisão, todo esse processo ele continuou em equilíbrio. Por quê? Eu multipliquei os dois lados por 10, tanto o dividendo quanto o divisor. Então, isso não vai alterar o meu resultado final. Quando o dividendo é um número decimal, agora a gente vai trabalhar com o dividendo, mas a mesma coisa, tá? A gente vai torná-lo o quê? Números naturais. Números o quê? Vamos tirar a vírgula aí, para poder dividir. Então, se eu tenho uma casa decimal, depois da vírgula aí no dividendo, eu vou multiplicar novamente por 10, para quê? Para eu poder voltar, para eu poder retornar essa casa e a vírgula sumir. Multipliquei por 10, fica 186. A mesma coisa agora o divisor, a gente multiplica por 10. Se multiplicou o dividendo por 10, para continuar em equilíbrio, a gente multiplica também o divisor por 10, que vai ficar 3 vezes 10, 30. Observe na figura que agora é um novo número a ser dividido, é 186 dividido por 30. Dividindo 186 por 30, 30 vezes 6 é o número que mais se aproxima de 186. Por quê? 30 vezes 6 é igual a 180. Para 86, faltam 6. Conforme eu vou colocar uma vírgula, tá? Agora, como o 6 não vai dar para dividir por 30, eu vou colocar uma vírgula do lado do 6 e vou acrescentar um zero, conforme eu expliquei para vocês anteriormente. Colocando uma vírgula, me permite eu colocar um zero do lado do número do resto, o qual foi 6. Agora, colocando esse zero, forma o número 60. Logo, 60 dividido por 30
é igual a 2, pois 30 vezes 2 é igual a 60. Para 60, deixa resto 0. Ok? Vamos para mais um caso. 16,45 dividido por 700. Agora, novamente, a gente tem aí um número decimal no nosso dividendo. A forma de fazer, a mesma, sendo que agora a gente tem o quê? Dois algarismos, duas casas decimais. Ao invés de multiplicar por 10, aí não vai me adiantar, senão vai ficar 164,5. Eu preciso sumir com a vírgula. Se eu tenho duas casas decimais, vou multiplicar por 100, pois o 100, conforme eu expliquei para vocês, tem dois zeros. Então, multiplico por 100. Multiplicando por 100, eu vou formar um número 1.645, pois 16,45 vezes 100 é igual a 1.645. Da mesma forma, tá? Nesse caso aí seria o dividido por 7, né? Eu coloquei ali 700 em cima, mas é dividido por 7, né? Então, vai ficar o número 700, por multiplico dos dois lados por 100. Então, vai ficar 1.645 dividido por 700. Peço a vocês que acompanhem aí no livro didático de vocês, na página 94. Tá? A gente tem uma divisão, 16,45 dividido por 7, o qual se transformou em 700, pois eu multipliquei por 100. Ok? Então, fazendo agora a divisão de 1.645 dividido por 700, vai ficar 2, pois 700 vezes 2 é igual a 1.400, tá? Me deixando o resto aí de 245. Colocando uma vírgula no quociente do lado do 2, me permite acrescentar um zero no meu resto. Anteriormente, eu não poderia dividir porque 245 ele é menor do que 700. Então, vou precisar acrescentar um zero, tá? Para esse número poder ficar maior do que 700 e eu poder dividir. Então, acrescento um zero no resto e coloco a vírgula no quociente para eu poder dividir. Dividindo 2.450 por 700, eu encontro 3, pois 700 vezes 3 é 2.100. Me deixa resto 350. Mais uma vez, 350 é menor do que 700 para dividir. Mas como eu coloquei uma única vez, que é o máximo que eu posso colocar a vírgula já no meu quociente, então me permite colocar zero para esse valor do resto, na hora de dividir, ficar maior do que o divisor. Então vai ficar 3.500 dividido por 700. 3.500 dividido por 700 vai dar 5, pois 700 vezes 5 é igual a 3.500, me deixando o resto zero e fechando a conta, ok? Prestem bastante atenção, conforme eu estou falando com vocês, porque a gente já entra num processo um pouquinho mais dificultoso. E agora, nosso último caso aí, quando o dividendo é um número decimal, tá? O divisor é um número natural. Então, a gente pode ver no nosso processo aí 1,20 dividido por 6. A mesma coisa. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? Tenho 2. Lógico que eu vou multiplicar por 100. Vai ficar aqui 120 dividido por 600, né? Quando eu multiplico ambos os lados, dividendo e divisor por 100, vai ficar 120 dividido por 600. No outro número, 0,04, né? 4 centésimos aí, dividido por 2, né? Eu vou encontrar 0,02. É a mesma coisa também, vou multiplicar por 100. Vai ficar 4 dividido por 200, ok? Então, aí, no nosso desenho aí, a gente pode ver, né, na nossa figura, nossa primeira figura, 1.200 dividido por 600, foi o novo número, tá? O qual eu obtive quando eu multipliquei por 100, ambos os lados, ficando 1.200 dividido por 600, tá? 1.200 seria 120, aliás, né? Esses dois exemplos finais é um exemplo que eu quero chamar bem a atenção de vocês. Eu quero que vocês aí, estão em casa, abram o livro de vocês, tá? Na página 94, não deixe de abrir. Então, vocês observem que tem um erro. Eu coloquei mesmo para mostrar a vocês, se caso vocês fossem acompanhar pelo livro, para vocês não fazerem errado, tá? No livro aí, está 1.200. No caso, seria 120 dividido por 600. Essa figura aí anexada é uma figura do livro,
tá? No caso, não seria 1.200 dividido por 600. Por quê? 1.200 dividido por 600 não daria 0,2, daria 2. Então, estaria errado. A nossa divisão que a figura deveria mostrar era 120 dividido por 600, tá? E 120 dividido por 600 é igual a 0,2, pois 120 é um número menor do que 600. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para vocês poderem observar que a figura nos mostra aí um resultado errado, o qual a gente precisa consertar. Tá? Vocês vão fazer um risco aí na figura no último zero, porque é 120 dividido por 600. Então, vocês fazem um risco aí no último zero. E no segundo número, a mesma coisa, tá? Seria 4 dividido por 200, não 400 dividido por 200. Quando eu multiplico aí na segunda figura, na nossa segunda divisão, 0,04 por 100, eu vou encontrar 4. Por quê? Meu objetivo é sumir com a vírgula. E quando eu multiplico pelo divisor, que é 2, 2 vezes 100, 200. Ficaria aí 4, conforme vocês podem ver embaixo, dividido por 200. Não 400 dividido por 200, mais um erro da figura. Então, vocês em casa, vocês vão fazer o quê? Vocês vão cortar esses dois zeros do 400, porque o número aí, quem é? 4 dividido por 200. Então, vocês façam isso no livro didático de vocês. Não, na primeira figura do desenho, vocês cortam o último zero aí do 1.200, tá? Ficando 120. E no 400, vocês cortam os dois zeros para ficar 4 dividido por 200, ok? Atividades propostas. Assista ao vídeo com calma e atenção. Façam as atividades online e postem. Façam os exercícios da página 95. E bom estudo aí para todos vocês.